Muito boa noite a todos. Chegou mais um episódio do nosso podcast Apito Inicial. Hoje, mais uma vez, estamos ao lado de Felipe e Cauã. E hoje é um dia feliz, né, Felipe? Nossa, é um dos episódios que eu tô mais feliz de estar aqui. Você tá feliz, Cauã? Tô. Tá feliz? Tô, cara. Depois de sexta-feira, nossa. Começar a nossa semana do melhor jeito possível. No último sábado tivemos a final da Champions League, o torneio mais importante do futebol. E foi uma final boa, final legal de assistir, né? Disputada. Última sexta-feira, um dia antes da final, a gente gravou outra edição do podcast. A gente falou mais de convocação do Ancelotti, mas também demos espaço à final da Champions League. E foi bom, né, a gente falar de final de Champions, né? Foi bom a gente Acho que foi a cereja do bolo, né, do episódio. Eu vou deixar esse trabalho aí pra edição, pra colocar o que aconteceu no último episódio. Então vamos fazer o seguinte, então já vamos pegar uma aposta aí, Inter, PSG, empate. E vai pras pênaltis. É isso aí. E aí divide entre os três. Fechou? Tá gravado. Lembrando, o Cauã, editor, você vai fazer o trabalhinho? Você vai fazer o trabalho. Você vai fazer o trabalho. Alês Paris, sempre. Colocar a gente dando nossos palpites, nossas opiniões, onde houve uma divergência, uma pequena divergência aqui, né? Cada um tinha a sua opinião. Certo. E eu quero ressaltar, você tá tudo bem, você acabou ele no mureteiro, no 50-50. Mas eu quero destacar a opinião do nosso amigo aqui. Onde falamos nossos palpites. Eu disse que o PSG tinha um favor. Eu estava errado, porque eu achei que ia ser um jogo pegado. Achei que ia ser um embate disputado. Mas eu dei favoritismo, um grande favoritismo, ao Paris Saint-Germain. Justo. O que você falou? Poderia relembrar a gente? Posso, cara. Ah. Eu sempre falei que o PSG ia ser campeão, né? Não, tá Falou gravado. que a Inter de Milão era um time organizado, um time que era bom no ataque, tava com a defesa Um time arrumada. que faz 7 gols contra o Barcelona não pode ser desprezado. Não pode. Tinha tomado 6 gols em 7 jogos, não era que você tinha falado? Agora já foi pra 11, não, 6 né? gols em... Agora aumentou, né? Quase dobrou, né? Agora já foi pra 11, né? Acontece, né? Inter... O favoritismo da Inter, segundo o Cauã, se tornou em uma final de Champions League com a maior goleada da história. 5-0 pro Paris Saint-Germain, simplesmente uma lavada. Fora os ameaças, porque cabia mais, ficou barato pra Inter de Milão, tá bom? Nos primeiros 20 minutos de jogo já tava 2-0 pro Paris Saint-Germain. O Hakimi, gol de lateral centroavante, tá? Oportunista na área. Inclusive, da Inter. Eu gostaria de ressaltar aqui que o PSG matou o jogo em 20 minutos, a gente tava em pé pra entrar no bar ainda, a gente nem conseguiu eu perdi entrar. Eu perdi 2 gols. A gente nem sequer viu os gols. O Cauã viu, o Cauã gostou. O Cauã comemorou. O Hakimi fez o primeiro aos 12 minutos do primeiro tempo e o segundo veio da grande estrela da final, né? Acho que é o grande nome dessa final, né, Cauã? Doe, Cauã. Nossa, Cauã, tá batido, hein, Cauã? Tá muito abatido. Ele tá mexido, ele já esqueceu o que ele assistiu, né? Não, peraí, mas antes da gente falar do jogo, acho que é importante a gente ressaltar, além do que já tinha acontecido sexta-feira dos palpites, houve também uma leve conversa sobre apostas, não é mesmo? E aí seria decidido fora do episódio de sexta-feira. E assim, no último episódio, a gente só tava falando de palpite. Até porque sempre que a gente conversou sobre dar um palpite no nosso episódio, eu sempre fui a pessoa que, não, pra que vai fazer isso? Vamos só falar. Mais moneteiro daqui. Aí, demos nosso palpite e ficaria por aí. O problema é que o nosso amigo deu a brilhante ideia de apostarmos. O que vamos apostar? E o que eu falei, Felipe? Falou que ia ser decidido depois do episódio. A gente conversa. Aí, eu dei o meu primeiro pensamento, que seria o quê? O Cauã apresentar o podcast junto de nós, vestindo a camisa do seu maior rival, Corinthians. Que o Cauã faz questão, basicamente, em todo episódio ele ressaltar o seu amor pelo Palmeiras, falar sobre o Palmeiras. Ia ser muito lindo ver o Cauã falando disso
com a camisa do Corinthians. Mas eu dei um bom argumento pra você. Então diga, antes de eu falar o que vai ser. Que seria muito mais legal, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians, o Corinthians ganhar e eu vim com a camisa do Corinthians no outro Então episódio. você prefere ir numa situação de Palmeiras e Corinthians? Não, peraí. Então tranquilo. Peraí. Ele levantou uma aposta em Palmeiras e Corinthians justo hoje que saiu o sorteio do derby. É isso que eu ia falar. Você não tá mais falando uma aposta, hein? Que é nessa ocasião que você pagaria essa aposta? Então tranquilo. Hoje tivemos o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil e o Corinthians enfrentará o Palmeiras, os maiores rivais se enfrentando numa oitava de Copa do Brasil. Ainda não é um assunto para esse episódio, a gente vai manter a nossa conversa sobre Champions League, mas fica pro próximo episódio. A gente vai fazer o próximo episódio na sexta? Isso, sexta-feira agora. Lembrando que tudo que vocês estão falando tá gravado. Exatamente. É mais uma aposta que o Cauã acabou de levantar. E eu quero ver se ele vai cumprir a palavra dele. Porque sexta-feira a gente vai fazer o episódio sobre o sorteio da Copa do Brasil, vai falar sobre Palmeiras e Corinthians, e o Cauã vai fazer o episódio do início ao fim, usando um boné meu do Corinthians. Está aí a aposta, a gente fechou a palavra que ele deu, e tá aí. Eu não falei antes, eu falei agora, porque eu quero ver se na frente da câmera ele vai ser homem o suficiente pra bater no peito e falar que ele vai pagar a aposta que ele quis começar. Olha só. Altas acusações aqui nesse episódio, hein? Vamos continuando o assunto, depois a gente conversa sobre isso. Antes da gente entrar, Cauã, você não quer se pronunciar? 30 segundos, vai. Não, tudo bem. Tá bom, então vamos pra cima. Vamos continuar falando dos gols da final da Champions, que a gente só falou de 2. Se inicia o segundo tempo, o Doué faz mais um gol. O PSG continua num domínio absurdo, controlou a bola do jeito que quis sobre a Inter. Ainda teve mais um gol do Kvaratskhelia, que tava merecendo o gol. O Kvaratskhelia tava merecendo o gol. Grande jogador. Porque jogou bem a final, mas tava perdendo muita chance. Perdeu muita chance ao gol. E aí, no final do jogo, foi coroado com esse golzinho. E pra fechar, Mayulu, é a pronúncia? Mayulu. Acho que é. Fecha o 5-0, fecha o caixão pra cima da Inter. E assim, antes mesmo do fim do jogo, já era o óbvio, né? Arquibancada vazia pro lado da Inter. E uma festa absurda até num ponto ruim da torcida do Paris, né, Calma? A gente teve notícias hoje, né, da festa da torcida do Paris, que deixou... Acho que 170 pessoas feridas, 2 mortos e... Milhares de pessoas presas, acho que mais de 500 carros queimados. Não, os caras não sabem fazer festa de forma alguma. E que assim, é completamente compreensível que uma torcida do tamanho do PSG fique tão eufórica com uma conquista de Champions League. Óbvio. Porque eu acho que o PSG ganhar uma Champions League hoje, eu acho que se compara um pouco do Corinthians vencer a Libertadores em 2012. Isso. Porque, assim, é um negócio que era o impossível, né, acontecer. Principalmente pela situação do PSG, de ser um clube muito forte financeiramente, por ter passado por um trio onde tinha Neymar, Messi e Mbappé e não conseguiu nada, não e também por chegar, ter perdido outra final de Champions contra 2020. o Bayern. Isso. Então, assim, é completamente compreensível que tem essa comemoração eufórica dos torcedores do Paris Saint-Germain. Mas eu acho que nada justifica o resultado disso, né? Eu acho que é sempre um tópico sensível quando a gente fala, principalmente desses casos, né? E a gente já consegue perceber que os franceses, por si só, a cultura do francês de comemorar é uma cultura que bem violenta. Mais agressiva, Se a gente conseguir relembrar lá em 2018, quando a França foi bicampeã, ao vivo tinham repórteres na rua que estavam filmando carros batendo, as pessoas atropelando umas às outras. E agora acontece de novo. E aí mostra que quando as pessoas falam que o problema é sempre o Brasil... Sempre no Brasil acontece, só aqui que acontece briga, só aqui que acontece as barbaridades. Não, é no mundo inteiro. É um problema do ser humano isso aí. Eu acho que é um problema muito vinculado ao esporte, né? Desde o passado da questão de atletas ou torcedores terem postura mais violentas, mais agressivas. Mas aí é exatamente o que você falou, eu concordo com você em tudo. Isso esboça que a violência não está no Brasil, né? Não está no Brasil. A violência está aí. O problema é como a gente pode lidar com ela. E aí a questão do que eu digo, por exemplo, existe muita violência nos outros países, existem países muito... por exemplo, vamos pegar um exemplo da Turquia, que tem uma rivalidade muito grande, violenta nesse caso. Vamos pegar mais perto aqui da gente a Argentina, com Boca e River, tiveram que levar a final de Libertadores em 2018 lá para Espanha, para Madrid. Então, assim...
a violência, a agressividade no futebol, ela tá aí. O problema é como você vai lidar com ela. Porque, por exemplo, em todos esses países que eu citei, são muito violentos. Pode-se dizer que é até um pouco mais violento do que no Brasil, mas eles lidam com ela, né? Consegue ter um mínimo ali de controle. É só no Brasil que tem que ter torcida única, direto tem portão fechado. Então, assim, não tô tirando o problema das costas do torcedor, da criação. Mas as autoridades também pecam muito na questão da segurança pública, né? Quando a gente fala, por exemplo, da incompetência das entidades, a gente pode falar que do Brasil tem as entidades mais incompetentes que regem não só o esporte, mas também a questão da segurança. Inclusive, agora a gente falou de Palmeiras e Corinthians, a gente vai ter um derby que a gente não via há muito tempo numa decisão de Copa do Brasil, e a gente vai ver um jogo em torcida única e o outro também. São jogos que as torcidas não vão poder, em nenhum momento, curtir o jogo juntas. Não, a maior festa de um torcedor rival, por exemplo, a maior festa do torcedor palmeirense seria eliminar o Corinthians na casa do Corinthians com a torcida inteira lá, e vice-versa. Isso. Entendeu? E é algo que, infelizmente, aqui, não no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, a gente não vê acontecer, porque, por exemplo, vamos pegar nos times do Rio não a questão, exatamente o que eu ia falar. Inclusive, eles ficam juntos. A questão é que é mais fácil proibir do que você conseguir combater o que acontece de errado. Exatamente. E aí, por exemplo, o Cauã citou algo legal. No Rio de Janeiro, o Rio é um estado que, querendo ou não, é um dos mais violentos. É um dos mais violentos e até mais do que São Paulo. Sim. E é um caso que as duas torcidas estão presentes no estádio, Botafogo e Flamengo, por exemplo. As duas torcidas estão no Maracanã e juntas. Então, assim, é muito simples você ver na torcida lá no Maracanã, eu aqui com a camisa do Flamengo e o Cauã do meu lado com a camisa do Botafogo. E aí sai o gol de algum time, você comemora, você tem seu direito de comemorar, de cantar, como eu também tenho o meu, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas são violentas até um ponto que você consegue controlar a situação. Porque a principal questão do futebol é que muita gente já é violenta pra fora da sua vida pessoal e usa o futebol como meio de colocar essa violência, descontar no próximo. Sim. E o problema é que no futebol, principalmente no brasileiro, tudo é aumentado em 500%. Então, tipo, ao invés de você combater o mínimo problema que tem, você combate o todo. Isso é errado. E eu acho que também pro brasileiro é muito fácil você falar do outro. Sim, em questão de tudo mesmo. Sim. Até, por exemplo, vamos pegar em questão. Ontem, almoço de domingo, eu fui almoçar na casa da minha família e a gente foi assistir o jogo do Santos. Ver o jogo do Neymar. E assim, o que o Neymar fez é uma molecagem. Sim. Foi infantil. Muito, muito. Mas assim, não anula o fato de que ele tava fazendo um baita jogo. Ele tava jogando muito bem. Ele tava jogando muito bem. Sim. E a questão é que ele próprio estragou a própria partida, porque ele começa a entrar na pilha da provocação da torcida do Botafogo, começa a querer responder, e aí, por exemplo, ele acaba fazendo isso, ele mesmo assume a culpa, ele diz que mas aí a derrota questão na conta por dele. exemplo, quando acontece um fato desse, qual que é o que eu acho o dever do torcedor? É também reconhecer que o cara tava jogando bem, tava fazendo um bom jogo. O que ele fez foi muito errado, mas não anula o fato do jogo que ele tava fazendo. Agora a questão eu lá... É que o tópico do Neymar é muito sensível. Então, mas aí a questão eu tive que ouvir, por exemplo, meus familiares falando, porque é isso aí, ele não joga nada, porque ele é isso aí mesmo, que não sei o quê. E assim, é um fundamento, é uma opinião muito burra, baseada num fato de que, assim, o brasileiro... O falou, o tópico Neymar nunca se discute só dentro de campo. Mas eu não digo só o Neymar, eu disse sobre a violência pela questão assim, o brasileiro ele não sabe torcer pelo brasileiro. O Endrick surge em 2022. Quem torceu pro Endrick além da torcida do Palmeiras? Aí você tá entrando num ponto que é um mal que já é enraizado no brasileiro, mas isso daí é muito mais além do futebol. O brasileiro, ele não gosta de torcer, ele não gosta de acompanhar o esporte. Ele gosta de ganhar. A questão do brasileiro é ganhar. Não, eu acho que a inveja do brasileiro, ela já tá num momento mais enraizado que você não consegue torcer pro próximo tá tendo um sucesso e você, tipo assim, não tá tão feliz com a sua vida. Então, mas o ponto que eu levantei no esporte que o brasileiro ele não gosta de torcer, ele gosta de ganhar, é que a gente pode ver isso em qualquer esporte.
Eu acompanho bastante Fórmula 1 e o Bortoleto ele tá sendo muito cobrado pela torcida brasileira. Não, e o cara chegou justamente em 12º na última corrida. Pilotando com o pior carro. Obviamente a equipe destruindo a corrida dele algumas vezes porque eles não acertam nas estratégias. Terríveis. E é a primeira temporada do cara. O cara foi campeão de Fórmula 3, Fórmula 2 e tá todo mundo batendo nele. O João Fonseca agora no tênis, que é uma das grandes promessas que o Brasil tem. Ele perdeu agora no Roland Garros contra o Jack Draper, alguma coisa do tipo. E o cara é número 5 do mundo. É absolutamente normal. E tinha gente batendo nele falando que ele não ia ser nada. Então, tipo, a questão é que pro brasileiro, se você não ganha, você não é ninguém. O ódio, a violência já tá enraizada. Isso, mas eu acho isso, eu acho que isso é do sul-americano em si. Não, eu já não vejo isso nos outros países. Cara, mas a Argentina não é assim. A Argentina é um dos países que mais apoia. Mas a Argentina é unida quando ganha. Não. A Argentina é um dos países que mais apoia. Isso daí independe. Ontem na Argentina era... Até a Copa América, pelo menos, o Messi era isso aqui. O Messi não era nada. Sim, mas a questão é, quando a Argentina entendeu de que precisaria jogar pelo Messi, os caras foram com o tudo, país assim. inteiro abraçou. Agora, se o Brasil hoje decide jogar pelo Neymar, qual que é a reação do Brasil? Dos brasileiros? Não acontece isso, não tem... Entendeu? Essa é a questão. A questão da violência, ela tá enraizada no futebol, que é um problema, assim, é até ruim de falar, é muito triste falar, mas, por exemplo, o que aconteceu em Paris com a conquista do PSG é meio que a ponta do iceberg, né? É que a gente tá falando, querendo ou não, da parte positiva, que é o PSG sendo campeão. Sim. Tipo, imagina se acontece uma derrota, por exemplo... E aí eles quebram tudo por revolta, cara, sabe? Talvez eu acho que não teria o mesmo impacto. Eu acho que não teria também. mesmo impacto, óbvio. Não teria, porque eu acho que não seria a mesma reação eufórica. Sim. Não sei, é um debate que assim, a gente nunca vai saber meio que a resposta. E a gente tá falando muito por cima também, porque é algo muito exatamente, e a gente vai sempre estar lamentando essa questão da situação. Mas... Não vamos ficar só no papo. Vamos falar de coisa boa. De violência, vamos voltar pra coisa boa. Vamos falar um pouco. Vamos Legal. dar uma entrada mais a fundo no Paris Saint-Germain, um clube mais tradicional, vem se tradicionalizando na França, vem de uma fusão com um time que se chamava Saint-Germain, veio para... Acho que é o Paris FC com o Saint-Germain, isso nos anos 70. E aí foi virando um clube mais conhecido nacionalmente ali nos anos 80 e 90. Nos anos 90 teve o Raí, teve o Ronaldinho Gaúcho. Começa a expressão. Nos anos 2000 começa a crescer ainda mais. Depois do Qatar também. E aí a questão a virada de chave do PSG é o Qatar. Em 2011 a virada de chave do PSG, onde foi comprado pela Qatar Sports Investments. Que o Fundo Qatar, o Fundo Qatar. O Nasser Al-Khelaifi. Exatamente esse nome que eu não tava querendo me lembrar. Ele, assim, eu vi muita gente reclamando dele, por ele, igual, por exemplo, o Paris, ele pousa na França com o Marquinhos e o presidente segurando a taça. Isso. E aí a questão por exemplo, num caso brasileiro, a gente julga muito, né? Esse fato de um presidente querer ser maior que o clube. Mas, querendo ou não, cara, esse cara merece muito, cara. Cara, eu acho que a questão do futebol brasileiro é que, por exemplo, quando você tem o mérito, e ele tem grande mérito nisso, eu acho que ele tem todo o direito de comemorar. A gente pode usar o exemplo, por exemplo, do Textor, no Botafogo. Sim, com certeza. E aí é diferente, por exemplo, de uma presidência de gestão, que aí o pessoal elege e vai embora depois de 3 anos. O cara, a partir do momento que ele é o dono do clube, ele vai ficar lá até quando ele quiser vender. E querendo ou não, é o dinheiro dele que ele tá botando lá. Isso. Ele botou o dinheiro inteiro dele lá. Ele botou muita grana em muito tempo pra chegar nesse resultado. Foram 14 anos botando grana do próprio bolso simplesmente pra ganhar isso. Porque os catares, eles compram o PSG em 2011 justamente com o objetivo claro de ganhar uma Champions League. O PSG é um clube mundial. Exatamente, mas assim, Champions League. Isso. E vencer a Champions. Um ponto que eu queria levantar, tô falando pra caramba hoje. Um ponto que eu queria levantar sobre o Nasser Al-Khelaifi é que eu achei muito legal um gesto que ele teve, inclusive acho que foi hoje de manhã, se eu não me engano, foi noticiado que ele ligou pro Thiago Silva do Rio de Janeiro e ele lá da França, e ele disse que pro Thiago Silva que aquele título também era dele. Com certeza. Porque todo o projeto de Vacas Magras, até construir o time que a gente tem hoje, passa pelo Thiago Silva também. O Thiago Silva foi um dos grandes pilares da nova geração do PSG, né? Até mais do que Davi Luiz. Muitos Dá pra falar que ele tem um nível de importância um pouquinho mais abaixo do Marquinhos.
Mas é porque o Marquinhos tá lá até hoje. Mas exatamente. quase mas a eu mesma acho coisa. que enquanto esteve em campo, o Thiago Silva jogou muito mais do que Marquinhos. Não, isso é um fato. Tanto que quando o Thiago Silva cai, o Marquinhos cai de rendimento até essa temporada, né? Que ele volta a jogar um pouco melhor. Mas o Thiago Silva é o grande capitão, mas eu acho que a grande cobrança que o pessoal tinha do Nasser Al-Khelaifi é por conta dos erros que o PSG tinha, né? Teve a Champions retrasada, alguma Champions assim que o PSG ele fica em segundo no grupo, sem o pessoal saber que o time podia classificar por conta dos gols fora. Foi 2022, se eu não me engano. 22. Tipo, querendo um time que, principalmente, os caras que querem ganhar isso, você tem que saber isso. É que esses são os erros mais recentes, assim. Não, se a gente analisar do começo da gestão até aqui, eu acho que um dos principais pontos que os torcedores batiam nele era a questão dele gastar de forma desenfreada sem montar um time. Sem ter por exemplo, planejamento, né? A contratação do Neymar é algo que é muito pesado nisso, porque o Neymar, na época, acho que até hoje, é uma das contratações mais caras do futebol, foram mais de 200 milhões de euros. Cara, né? E foi investido em um jogador só que não teve aquele retorno que se esperava dentro de campo. E aí, quando o Nasser Al-Khelaifi ele larga isso de mão, ele dá o time na mão do Luiz Henrique, e aí a questão de você construir uma gestão, porque não é algo que é só você investir. Você tem que ter o time, mas também ter o treinador, você ter a base. E aí o Luiz Henrique, entendendo isso, ele pega esse time, o PSG hoje é um dos times que mais investiram, mas investe no coletivo. E aí a questão que eu queria falar sobre essa questão da mudança de comportamento da presidência do Paris Saint-Germain, porque assim, desde que começou, ainda mais quando foi colocado muito dinheiro no Paris Saint-Germain, existiu muito... a solução dos problemas do Paris é assim, tá sem atacante, vai atrás do Messi, que ele é o melhor. Tá sem o meio campo, vai atrás do Verratti. Tá sem zagueiro, Sérgio Ramos, exatamente, por exemplo. E assim, não é assim que funciona. O problema do futebol é tentar tratar o time como uma Master Liga. Sim. Entendeu? E não é assim, cara. Existe um planejamento, existe toda uma gestão sobre... E é isso que teve muito êxito. Né? Exatamente. Isso é o que teve tanto êxito essa temporada, né? Não, o PSG agora... O pessoal até brincava, né? O PSG é low profile, esse daí. Sim. Que não tem uma grande estrela, assim. Você tem bons jogadores que fazem um coletivo estrelas, bom. Inclusive. Não, eu tenho aqui a... Não, que você não tem uma estrela que nem a Não, tem um superstar, você não tem um jogador, tipo, top 10 do mundo. Sim, exatamente. Mas você tem bons jogadores, assim, que... Eu tô com a formação que o PSG usou na final da Champions. Perfeito. Foi Donnarumma, que assim, não tem o que se discutir que o Donnarumma é um dos melhores goleiros da Europa, tranquilamente. Melhor, tranquilamente. Desde épocas do Milan, o Donnarumma é gigantesco. Hakimi, que também dispensa melhores apresentações. Direitos do mundo. Que teve também muito tempo atrelado a boatos com o Real Madrid, né? Sim. Acabou permanecendo. Inclusive, bater palma pro Hakimi, o único jogador na história que fez um gol na final e não comemorou. Simplesmente Hakimi. Aí a gente continua com Marquinhos, que também dispensa apresentações. Pacho e Nuno Mendes. Aí a questão Nuno Mendes, você até pode aceitar ali que é um jogador de futuro. É um jogador de futuro. Agora, Pacho... O Pacho era um jogador desconhecido. Acho que mas era do Frank. E quem que é o banco do Pacho? Beraldo. É isso que a gente leva em consideração, a mudança de mentalidade do PSG. Porque até uns tempos atrás, a zaga era o Sérgio Ramos, eles trazem o Sérgio Ramos para ser mais uma estrela, principalmente na defesa. E aí eles mudam essa mentalidade, por exemplo, trazendo o Pacho, que é um jogador que deve ter uns 20 anos de idade, por exemplo, completamente novo, e fez uma temporada muito boa. Sim. Porque você chegar... Consistente, né? Seguro. A defesa do PSG é uma defesa, tipo... Muitos batem no Marquinhos. Eu também bato pra caramba no Marquinhos. A gente bateu pra caramba. E aí você... Se o Pacho não fosse um jogador, um zagueiro que pode ser de alto nível, o PSG não teria chegado na final até agora. Sim. Porque seria uma zaga desequilibrada só com o Marquinhos. Sim, com certeza. Sim. Inclusive o que eu queria dizer aqui o Nuno Mendes sai no segundo tempo e entra o Lucas Hernandes. O que pra mim, o Lucas Hernandes é um jogador de muito mais nome do que o Nuno Mendes. Sim. Na minha opinião. Mas assim, funcionou desse jeito.
Exatamente. Também sendo um lateral para futuro. Também sendo um dos melhores laterais do mundo. Na Europa, ele é tido como um dos futuros melhores laterais do mundo, principalmente também para Portugal. Portugal com uma grande geração. Sim. Pulando acho que dá para pular para o meio-campo, será? Dá, já. Porque tem o Vitinha e tem o João Neves. Já tem o meio-campo aqui com João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Muito bom meio-campo. Não, é um time sensacional, né? Porque daí a gente entra aqui no ataque e simplesmente Doué, que, né? Pô, 19 anos, o cara bota uma Champions no bolso. A última vez que a gente viu um pro futuro. Então, a última vez que a gente viu uma atuação tão de rei, assim, numa idade dessa, foi o Mbappé na Copa de 18. Acho que a nível de Champions League é muito difícil de falar. Muito difícil. Não tem. Muito difícil. Não tem. E aí a gente fecha com o Dembélé, que é um baita jogador que esteve numa fase terrível durante anos e anos, em épocas de Barcelona. O Dembélé a gente via muito uma falta de compromisso nele, sim, né? e sempre foi uma das grandes promessas, né? Sim. Sempre foi uma das grandes promessas. A gente tinha notícias... Ele ganha a Copa com a França em 18, Ele é campeão. É que a gente tinha notícias dele no Barcelona que ele faltava treino porque ele não acordava. A questão do Dembélé, que eu também levantei no último episódio, é que ele sempre foi visto como uma sombra do Neymar. O Neymar sai do Barcelona... O Barcelona enxerga o Dembélé como substituto. O Neymar sai do PSG, o PSG enxerga o Dembélé como substituto. E agora, no PSG, ele se mostra, pelo menos a nível de futebol, não a nível de futebol jogando, mas a nível de conquista, ele se torna maior que Neymar. E é muito bem capaz de ganhar essa bola de ouro primeiro que o Neymar. Não sei se com certeza, isso é certeza. E aí a gente fecha com Kvicha Kvaratskhelia, que assim... Falou o nome inteiro só pra se exibir agora. Não, que aí assim, já fez uma temporada sensacional na Napoli, mas muitos colocavam ainda o Osimhen como uma promessa maior que o Kvaratskhelia. Sim. A questão é que o Kvaratskhelia é um jogador bem low profile, se a gente parar pra pensar assim. Ele fez o que ele fez no Napoli e, cara, ganhar um italiano pelo Napoli é algo muito acima. Exatamente. E aí porque antes dele era só o Maradona. A questão só via quem era a dupla Osimhen e Kvaratskhelia meio que a geração TikTok ali do futebol, né? Porque, assim, a pessoa que assiste, liga a TV pra assistir, você fala esse nome, a pessoa não faz ideia de quem é. Não. Entendeu? Então, assim, ou você tem que ser muito fã de futebol, ou você tem que acompanhar muito TikTok. Com certeza. Pra saber quem que era Osimhen e Kvaratskhelia há uns anos atrás, entendeu? E aí vinga, e ele faz até gol na final, é um dos grandes jogadores, grandes pilares do ataque do PSG. A passagem dele pelo Napoli termina até de forma conturbada, porque, tipo, o Napoli, ele é campeão do italiano, mas na outra temporada ele fica, se eu não me engano, em 10º ou 9º, por aí. E é uma temporada muito abaixo. E aí os torcedores, obviamente, começaram a bater mais no Kvaratskhelia. Ele não conseguiu fazer a mesma temporada que ele fez antes. E ele vem pro PSG nessa janela de meio do ano. O ataque do PSG, se eu não me engano, antes da janela de janeiro, que ainda estava na fase de liga, era do coreano Lee Kang-in, do Gonçalo Ramos e o Dembélé. Ou seja, o PSG muda completamente o ataque. Também, né? O Barcola, que era o titular, também, era titular. E aí depois da chegada do Doué, vira reserva desse time. E aí... a gente cita a escalação do PSG como uma questão de uma prova disso que o Cauã falou, da falta de ter uma estrela encabeçando o projeto, igual o Paris Saint-Germain sempre teve. E o último foi o Mbappé, que assim, perdeu o controle, né? Perdeu o controle pela questão de querer fazer um jogador ser dono do time. Isso é muito prejudicial para todo o elenco. E aí é isso que muda na chegada do Luiz Henrique, né? Que é um baita de um técnico. E aí chegou e falou, eu quero o controle dessa equipe. E deram o controle para ele. Inclusive tem registros dele falando, brigando assim, né? Conversando com o Mbappé. Aquele apavoro. Exatamente. Mostrando vídeo e falando que acabou essa postura do Mbappé, que o Mbappé tem que voltar para marcar, tem que ajudar a equipe dele. E após a saída do Mbappé, por exemplo, igual, eu separei até uma frase aqui que o Luiz Henrique disse numa entrevista, que foi: nosso jogo não consiste mais em deixar o Mbappé fazer o que ele quer. Essa era a velha filosofia, que não rendeu nenhum troféu grande. Sim. O que é uma completa de uma verdade. Sim. E a questão do Mbappé, cara, é até difícil falar do Mbappé, porque, querendo ou não, quando o Luiz Henrique chega e ele faz essa mudança, o Mbappé acata. O Mbappé jogou bem na mão do Luiz Henrique, só que aí o Mbappé, ele tava entre não ser mais a super estrela do time e jogar pro coletivo,
e assinar com o Real Madrid, que tinha acabado de ser campeão da Champions League. E o Mbappé e o Real Madrid, eles já namoram desde 2020, 2021. Sim, o sonho do Mbappé. Quando o Mbappé vai pro PSG, o Real Madrid estava quase fechando com ele. Sim. Aí ele escolhe o PSG por conta... E aí a questão é que o Mbappé sempre deixou muito claro que ele não queria estar no PSG, que ele estava no PSG pelo dinheiro que ele estava ganhando e pelo fato dele ser uma estrela com o time inteiro na mão. Sim, mas eles... quando que ele não deixou claro que ele queria sair do PSG e ir pro Real Madrid? Isso depois que ele ganha o time, né? Mas antes dele, quando tinha o Neymar, o Messi, eu acho que ele queria muito tentar alguma coisa. Ele queria que o Messi e o Neymar saíssem do PSG. Não, mas isso ali depois que ele briga. Tanto que quando o Neymar mesmo dá várias entrevistas e fala, o Mbappé era um cara tipo, super gente boa, era um cara que queria ajudar o Neymar, era um cara que queria o bem pro time. E aí depois vai desvencilhando, acho que muito também por conta... que os próprios jogadores falavam, né? De um ego que vai crescendo em todos os jogadores do PSG, que é o que faz dar ruim naquele time, né? Sim. Uhum. Que é o que a gente não vê hoje. Exatamente. É a grande mudança comportamental na gestão do Paris Saint-Germain, que acabou dando certo e nada mais justo do que resultar num PSG. Agora vamos falar um pouquinho de Inter de Milão, porque assim... Tem alguma coisa pra falar de bom? Não, jamais. Só se o Cauã quiser falar alguma coisa. Esse é o momento de você aparecer, Cauã. Você tá muito calado nesse episódio. Exatamente. Tá muito acuado. Tristinho. Pode falar, Cauã. Você é o especialista da Inter aqui. Time decepção da temporada, né? Time que podia fechar. Agora é. A temporada? Como assim? O time que chega na final da Champions não é decepção da temporada. Não, é por conta que, era um time que podia fechar com uma tríplice coroa e perde tudo. Não, isso é fato. Né? Mas Tríplice vice, perde ali pro Milan na Supercopa da Itália, na Copa da Itália perde na semi pro Milan também, italiano perde pro Napoli, chega na Champions, massacre do PSG. Então, baita decepção. Acho que o Simone Inzaghi pode ser que saia até por conta dessa temporada, inclusive. Ele não vai ser demitido, mas o rumor que tem é que o Al Hilal quer ele. E, cara, o Al Hilal tá oferecendo uma grana absurda. Não sei se ele... Eu acho que ele tem chance de ser demitido, sim. Eu acho muito improvável. Não sei. É porque eles têm uma filosofia muito diferente na Europa, né? De questão de manter cargo. Que é uma temporada que... É uma temporada de... absurda de... péssima. Não é uma péssima. Não, o final é péssimo porque perdeu os 3 títulos, mas, cara, vocês... Então, mas se tivesse perdido de 1-0, seria o mesmo discurso? É do futebol. Talvez não, mas não foi o que aconteceu. Não seria. Não, sim. Mas é que aquilo, né? O se a gente nunca vai saber. Exatamente. E aí, por exemplo, eu quis até destacar um pouco das estatísticas desse jogo da final, porque se a gente pegar só em questão de posse de bola, não teve uma grande dominância do PSG, foi 59-41%. Acho que a maior posse de bola que teve foi a rede do gol da Inter, né? Exatamente. Nossa. Porque se a gente pegar aqui, cara, é absurdo, porque o PSG cria 8 chances de gol e a Inter cria uma só. Isso o PSG... Não, no jogo inteiro. 8 chances de gol, 5 gols é muita coisa. Exatamente. E o PSG chutou 23 vezes. O PSG chuta 23 vezes contra 8 vezes da Inter. Então, assim, o PSG chuta 23 vezes. E sabe quantas defesas a Inter tem? Defesa de goleiro? 3. Em 23 chutes. É assim, claro que teve bola na trave, teve bola pra fora. Mas, assim, em 23 chutes, o goleiro participar positivamente de 3 vezes... Cara, é um massacre. É uma coisa que a gente até discutiu no bar sábado, que pra mim é uma das maiores humilhações que eu já vi no futebol, fora o 7-1. Talvez a nível de final é a maior que eu já vi. Sim. Porque é o nível de dominância e é o nível de apatia que, cara, eu acho que absolutamente ninguém esperava. Ninguém. Eu duvido que, tipo... Não, ninguém que apostou que eu duvido que alguém, sei lá, apostaria em 3 mais gols. Sim. Por exemplo, de um time só, por exemplo. Não, eu achei, se fosse pra chutar um placar, eu teria colocado um 2-0, 2-1, no máximo. Acho que no máximo. Talvez se forçasse muito a barra, como foi a semifinal da Inter de muitos gols, talvez um 3-2 por ali, uma prorrogação, quem sabe. Mas agora 5-0 é algo... Não, é absurdo. É algo 5-0, um time que é favorito tomar 5-0, né, Calma? É muito feio. Um time favorito que assim, é tão favorito a ponto de você querer apostar que o time iria ganhar, né? E o cara botou a mão no fogo e saiu todo queimado, mano. E aí vai fazer o podcast de boné do Corinthians. E aí a questão que eu queria falar é o quanto essa final de Champions ela pode impactar numa decisão de bola de ouro no final da temporada, né? Que a gente até meio que se preparou aqui
para falar um pouquinho sobre bola de ouro, porque assim, querendo ou não, impacta. A Champions tem um grande peso na escolha da bola de ouro. Quando não tem uma Copa do Mundo, o maior peso é a Champions. Com certeza. E aí a questão até então, até a segunda metade da temporada, era meio que, até a primeira metade da temporada, desculpa, era meio claro que a decisão da bola de ouro ia ficar entre dois nomes do mesmo time, né? Yamal e Rafinha. Você diz pela primeira metade da temporada? Pela primeira, eu acho que o Salah tava muito ali em cima. A primeira metade era muito Salah e Rafinha. Mas eu acho que o impacto que tinha Yamal e Rafinha era maior até que o Salah. É porque a questão do Yamal é que, por exemplo, o Brilhava Barcelona... o olho ver um moleque daquele tamanho fazer o que ele tá fazendo. É porque em questão de número, o Rafinha ele sempre esteve acima do Yamal na temporada inteira. Mas o Yamal, ele aparece mais no mata-mata, na decisão. Sim. E aí na primeira metade se falava muito do Salah. O Salah ele cai depois a partir da volta da Champions. Que assim, eu não diria que o Salah cai. Mas é que eu acho que o fato de que pro Salah não ter ganhado até hoje uma bola de ouro é pelo simples fato de que o Salah é muito consistente. Ele é consistente num ponto que até prejudica ele. Porque, fala aí, qual temporada o Salah não jogou bem? A temporada do Klopp que o Liverpool não disputa nada. Tá bom. Mas tipo assim, e a gente fala sobre Salah desde a temporada 17, 18, dá pra falar 18 e 19, que é uma o Liverpool é campeão. Do grande... Não, 17, digo 18, antes, do... Que é o Madrid, tem aquela... Exatamente, o Cássio. Do Cássio, 17, 18. Exatamente. Isso. Então, assim, a gente já fala sobre Salah ser melhor do mundo. E a gente vê, assim, é muito difícil, entendeu? Então, assim, se pegar ali em 8 anos, foi uma temporada que você consegue falar que o Salah foi mal, entendeu? Então, o Salah é um jogador muito consistente. Mas a questão ele joga bem toda a temporada. A questão ele não faz nada além disso. Pra você ser um bola de ouro, você tem que ser acima disso. Exatamente. E aí é o que faltou pro Salah. O Salah, ele praticamente decide a primeira parte da temporada pro Liverpool. É onde o Liverpool consegue a gordura para ser campeão da Premier League. Mas a partir daí, nas Copas, o Liverpool começa a escorregar e aí o Salah cai. Um dos pontos que foi levantado na imprensa, principalmente internacional, é que o Salah, a partir do confronto com o PSG, ele sumiu nos 2 jogos. E aí, esse é um dos pontos que muitos levantam o nome do Nuno Mendes como um dos melhores laterais do mundo, porque foi ele que anulou o Salah nos 2 jogos. O Salah não apareceu. E foi a partir desse jogo, da eliminação do PSG, que o Salah foi praticamente descartado da disputa da Bola de Ouro. Não, foi. E até a questão que você tinha falado, né, do Rafinha, ele some no mata-mata, eu acho que ele nem... Em questão de número, ele não some, né? Porque acho que as 3 fases ele faz um gol, pelo menos. Mas ele não foi protagonista. Não em bola jogada, realmente. É porque a questão do Yamal é muito uma questão plástica. E aí a gente pode comparar com o Messi. Não necessariamente o Messi... mais que o Neymar, cara. Não necessariamente o Messi precisava ter os melhores números e a melhor participação. Mas só de você ver ele jogando e ver ele decidindo nas partes decisivas, era o que garantia, por exemplo, uma bola de ouro para ele. Talvez seja essa questão que dê pro Yamal. Um ponto, inclusive, do Yamal é que hoje ele fez uma declaração falando que quinta-feira agora vai ter Espanha e França pela Nations League, e ele está dizendo que muitas pessoas estão colocando o nome dele, estão colocando o nome do Dembélé para ser decidido nesse jogo a bola de ouro. Sim. Porque é como se fosse 1 contra 1 ali. Sim. E aí a questão é que aí o grande debate, acho que agora, para esse fim de temporada, fica nos 3 que a gente vai separar, a gente vai até falar o número deles aqui. Sim. Que seria Dembélé, Yamal e Rafinha. Sim. Vocês querem ter uma ordem já em consenso? Rafinha terceiro, talvez Yamal segundo e Dembélé primeiro. Eu acho que é Dembélé em primeiro. Isso. Rafinha em segundo e Yamal em terceiro. Cara, talvez eu vá decidir isso pela questão do saudosismo, pelo patriotismo. Mas eu acho que o Rafinha ainda leva. Não vai levar. Eu acho que o Rafinha ainda leva. Cara, a temporada do Rafinha é sensacional. Não vai levar... Em questão de número, nenhum dos dois tem um número melhor que o Rafinha. Talvez ele leve... A gente tem que separar em 2 questões. A bola de ouro e o melhor do mundo FIFA. A bola de ouro, são jornalistas, são jogadores e é uma cacetada de votação que todo mundo faz. A maioria dos jogadores são europeus, então eles escolhem pelos europeus. Então o Rafinha não tem chance de ganhar, na minha visão. A bola de ouro não. O melhor do mundo, que você analisa a estatística, você analisa quem realmente fez pra merecer, ele tem muito
E é o The Best? Melhor do mundo, The Best. Não, The Best, o prêmio da FIFA. É isso. Ele tem muito mais chance de ganhar porque nenhum jogador tem os números que ele tem nessa temporada. Sim. E isso você pode levantar agora os números do Rafinha de gols e assistências. Quem que tá preparado aí pra falar? Você que tá com o Rafinha. Eu era o Rafinha? Eu não era o Dembélé? Não, o Dembélé tá aqui, ó. Fala aí, Dembélé. Pode falar o Dembélé, então. O nosso suposto melhor do mundo. A gente tava falando dos números, mas eu acho que o Dembélé ele entrega muito em números e é campeão da Champions, né? Campeão de tudo na França, campeão da Champions. Tem a taça assim, tudo, a gente dá o grande protagonismo da final da Champions pro Doué, mas o Dembélé faz 2 assistências e joga muito bem. Ele leva o time até o Dembélé, ele tem o início de temporada dele não é tão bom. Ele tem uma quedinha no final, mas ele volta de novo. E o Dembélé tudo ali na semi, em parte da temporada, o Luiz Henrique chega a não relacionar Dembélé em jogos, né? Isso pode pesar, inclusive, pra ele na bola de ouro. Eu acho que mas pesa. eu acho que é dele, principalmente, se, por exemplo, uma França ganhar Nations, com ele bem, esquece. Não acho que a Nations vai ser tão determinante. Não vai assim. ser, não vai ser. Cara, se ele ganhar Nations... É que eu falei, é a questão... Bem no bem... é a questão do 1 contra 1. A gente vai ter um Yamal contra um Dembélé. Quem passar vai ter um pouquinho mais de favoritismo ali. Eu acho que o Yamal corre muito por fora, perto dos dois. Então, e aí eu vou falar um pouquinho dos números do Yamal. O Yamal tem, na temporada 24-25, ele tem 55 jogos, 18 gols, 25 assistências. E assim, em 55 jogos ele toma só 3 amarelos, os 3 na La Liga. Então, assim, é um jogador que chama muito jogo pra cima dele, chama a bola, chama a responsabilidade e não perde a cabeça, né? Esse é um fato muito importante da gente citar e algo que a gente não vê, por exemplo, não vimos no Neymar, não vimos no Vinícius Júnior e tudo mais. E assim, não tô comparando porque assim, por exemplo, principalmente falando sobre o Vinícius Júnior, são situações completamente diferentes. O tratamento com o Vinícius Júnior é algo inadmissível, mas eu digo pela questão mental do jogador. O Yamal tem uma grande mentalidade para um jovem da idade dele, né? Cara, para um garoto que ainda vai fazer 18 anos de idade, ele é um gigante já. Não, e aí pensar que assim, em uma temporada, pro cara ter 55 jogos e 25 assistências, ele é um grande garçom pra posição de atacante dele. E um jogador da idade dele chamar tanto jogo pra cima pra jogar por companheiros é algo que se destaca muito. Porque o que é mais comum a gente ver em jogadores na idade dele? Ele quer fazer gol, ele quer fazer o nome dele. E o Yamal faz isso, só que o Yamal, além de tudo, primeiro ele pensa no coletivo. Isso é muito importante pra ele. E é uma das coisas que mais ajudou esse Barcelona nessa temporada. Porque a gente vê um Barcelona que, por exemplo, perde o Lewandowski por lesão, joga ali com o Ferran Torres improvisado, mas ainda assim, com esse trio de ataque funcionando, cada um jogando pelo coletivo, o time funcionou bastante. Tanto é que o principal ponto que fez o Barcelona ter uma temporada sem a Champions League foi a questão da defesa. Porque pelo ataque tudo se resolvia. E aí a gente pode falar um desses pilares do ataque também, que é o Rafinha, que teve 57 jogos nessa temporada, que é um número bastante consistente. Tem outros jogadores que não aguentam fazer a carga de jogos que ele teve e também com o mesmo nível. E ele consegue fazer... O mais impressionante na minha questão é que ele tem mais participações em gol e assistência do que jogo. São 57 jogos para 59 participações em gol e assistência. Você fechar a temporada com mais participação em gol do que jogo, entrega tudo isso pra ele. Eu posso... No futebol de hoje em dia, você tem mais participação de gol do que jogo. Isso é um negócio absurdo, cara. O último jogador que fez isso foi o Messi. Sim, exatamente. Então dá pra falar que o Rafinha fez uma temporada tipo a la Messi, assim. Sim. E o que pra mim esse é o fator... Esse vai ser um dos fatores determinantes pra questão dessa escolha. Então, talvez assim, cara... do The Best, que é mais justo. Sim, exatamente. O The Best. Mas... Porque, cara, hoje... Antes, uns anos atrás, era comum você ver esses casos. Mas eu acho que o jogo hoje é muito tático, tão posicionado, que hoje pro jogador ter mais participação em gols do que jogo na temporada, cara... Isso, entrega você jogando numa das principais ligas da Europa, jogando Champions League, e aí destrinchando esses números, são 34 gols. Desses 34 gols, 18 na La Liga e 13 na Liga dos Campeões. Ele foi o artilheiro dessa Liga dos Campeões. É o quê? 17 do Cristiano, não é? Isso, ele 17 gols do dá Cristiano. pra falar que se talvez
pegar também, acho que é inalcançável, né? Não, é inalcançável. Não, eu acho talvez alcançável pela questão de ser liga agora. Mas nem o Haaland conseguiu. Mas o City completamente abaixo. Sim. Mas é uma questão que, por exemplo, por ter mais jogos pra jogar, talvez alguém bata algum dia. Mas desses... E também outro ponto que eu queria ressaltar, que ele talvez vai perder nessa questão da corrida, é que ele, sendo o melhor jogador da Champions pelos números, ele ainda assim ficou atrás do Dembélé. Porque o Dembélé foi escolhido pela UEFA como melhor jogador. Sim. Mas aí, mas aí a questão eu acho que a UEFA ela não vai se comprometer a dar o jogador da temporada para um jogador que não estava presente na final. Igual, por exemplo, eu acho que às vezes até é tratado como até um prêmio de consolação. Vamos pegar 2021 que tem a final Santos e Palmeiras. Ganhou o Marinho. Exatamente, o rei da América é o Marinho. E assim, vamos concordar, é um prêmio de consolação. É um prêmio de consolação pro Marinho. Depende, cara. Porque se, por exemplo, a Inter ganha a Champions, eu acho que não teria um favorito da Inter pra ser melhor do mundo. Eu acho que o Dembélé continuaria sendo então. melhor. Talvez pra chegar à final. Então, não seria tanto um prêmio assim de consolação, principalmente o melhor do mundo, né? Porque a Inter campeã, eu não acho que o Lautaro ganharia o melhor do mundo, estaria bem longe disso. Seria o Carlos Augusto. Mas aí, Santi Carlos Augusto, banco da Inter de Milão. Mas aí, pra fechar o episódio, já que a gente falou de bola de ouro, pra você quem que vai ser o bola de ouro? Dembélé. Estevão. Não, vai ser indiscutivelmente o Dembélé. Não dá pra falar então vamos fazer o seguinte, como a gente colocou 3 na disputa... Vamos fechar uma aposta agora. Top 5, top 5. É isso que eu ia falar. Já que você entrou nessa onda, só que sempre ele. Só que o quê? Um de vocês vão ter que abrir mão. Eu fico com o Rafinha. Um de vocês vai ter que abrir mão e ir com o Yamal. Decidam entre si. Ué, como assim? Decidam entre si. Cada um vai apostar em um nome. Tá. Tem Dembélé, tem Rafinha e tem Yamal. Eu fico com Rafinha. Vocês dois estão querendo Dembélé. Se entra em consenso e um vai ficar com o Yamal. Nós dois ficamos com o Dembélé. Não. Se o Dembélé não, ficar com o Yamal. Não, se o mas Dembélé tá valendo alguma coisa isso aqui? A gente vai decidir depois. A gente conversa. Eu vou usar um argumento ao meu favor pelo caso do Dembélé. O Cauã não apostou no PSG como campeão. Ponto. É verdade. Isso já é um grande argumento. Não, mas isso daí é outros 500. Então o Cauã fica com o Yamal? Não. Cauã, infelizmente. O que você quer se defender? Vai? Não, eu acho que daria pra fechar. Eu e o Felipe Dembélé. Se o Rafinha ganhar, nós dois se ferra. E se o Yamal ganhar? É porque, tipo, pra mim, pelo menos, o Yamal sai muito por fora. Então, mas o Yamal tem grande chance também. Ele tem, teoricamente, mais chance que o Rafinha. Eu acho que não. Não. Eu acho que ele sai muito por fora. Lembrando, a gente tá falando de bola de ouro, tá bom. de questão que não é estatística, eu acho que o Yamal cara. pode que vai ganhar votar. a Nations e se tivesse a Eurocopa. Não, então vamos falar, também, não vamos falar de bola de ouro, vamos falar de The Best. Aí é a questão do Rafinha, mas eu também vou com o Dembélé. Eu abraço o Dembélé nas duas. Então tá bom, então depois a gente se decide. Então fica 2 Dembélé e 1 Rafinha. Lembrando que o Cauã vai pagar aposta sexta-feira. Então vamos lá. Então semana que vem teremos... sexta-feira agora vamos gravar. Mas a gente não sabe quando vai sair o episódio. Exatamente. Depende do editor. Mas, assim, aqui, ó. Vamos fazer sorteio da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre Corinthians e Palmeiras. A gente Copa fala do Brasil. sobre oitava de final da Libertadores também. Tem Internacional e Flamengo. Tem Finals da NBA. Tem tudo também. É verdade. Vai ter bastante vai ter o primeiro assunto. jogo quinta-feira agora. Hein? E teremos também o episódio inteiro com o Cauãzão de boné do Corinthians. Cauã Gaviões da Fiel. Vai estar registrado em vídeo. Vai ser a thumbnail do YouTube. Vai. A gente vai tirar foto. Vai. Vamos postar no Insta. Com certeza. Vamos postar no status também. Tá aí. 5-0 PSG. Cauã vai fazer o podcast de boné do Timão. Fechou? Obrigado, gente. Eu queria que o Cauã terminasse o episódio hoje. Fechou, então fecha aí, Falou muito pouco. Fecha com nós aí, Cauã. É você, Cauã. Bom, então é isso, né, pessoal? Muito obrigado quem participou, quem ouviu a gente, né? Quem ouviu, quem viu a gente. E é isso. Tá feliz? Tá feliz? Pô, tô. Então amém. Vai Vamos fechar dando um tchauzinho com aquele 5 na mão. Já era. Aqui, ó, faz também. Tchau. Tchau, tchau.